partir de agora, está no ar o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Abling. Todo dia é assim, vida no campo, Deus sorrindo pra mim. Bom dia, queridos amigos e ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando para o seu programa semanal de saúde. Em nossos programas, abordamos o ser humano de uma forma global. Hoje, 22 de abril de 2023, os profissionais do Vida Plena responderão a mais algumas dúvidas de nossos ouvintes. Neste quadro, você poderá tirar suas mais variadas dúvidas. E na reflexão de hoje, continuaremos a ouvir o pastor Emerson na série sobre a Bíblia Sagrada. No quadro das curiosidades, Lily Iboldi falará sobre alimentos para o bom funcionamento do coração, hoje sobre as nozes. E na receita saudável, iremos ensinar a fazer um delicioso molho de salsa. E hoje o cientista alimentar Tiago Rocha nos falará sobre o gasto energético. Faça perguntas por escrito ou grave áudio e envie para nós. Está com alguma dúvida sobre a sua saúde ou precisando saber mais sobre prevenção? Mande a sua pergunta para o programa Vida Plena, que um dos nossos profissionais responderá. Sua pergunta pode ser para dentista, nutricionista, médico, fisioterapeuta e análises clínicas. Envie mensagem de áudio ou texto para o WhatsApp 92000 7352. Participe! E agora, no programa Vida Plena, o quadro Pergunte ao Doutor. Para a nossa nutricionista Elis, foi feita a seguinte pergunta: queijo branco é magro? Olá, bom dia, rádio ouvintes da Cidade Alta FM de Diamante do Oeste, Paraná. Pessoal, então a pergunta que me chegou até hoje é: queijo branco é magro? Nem sempre. A resposta, vou te falar assim, é muito relativa. Queijos magros são mais brancos, mas não significa que todos os queijos brancos são magros. Quais são os queijos brancos que a gente tem, assim, disponível? Nós temos o queijo Minas Frescal, tem a ricota, né, que na verdade ela não é nem não é nem considerado como um queijo praticamente, porque ela é um subproduto do soro. E nós temos também o queijo cottage, que é o quê? Como se fosse um leite, né, que fosse adificado, levado ao fogo, e ele tipo forma grânulos, e algumas pessoas consomem esse queijo cottage, então ele acaba se tornando um queijo branco também. O que difere mais em relação aos queijos brancos é o teor de umidade que ele tem e a textura. Então são queijos mais macios, de fácil digestibilidade e de curto prazo de validade. Então, quando eu compro um queijo só por ele ser branco, não significa que ele é magro. Quando que o queijo vai ser magro? Quando que no processo de produção ele for tirado parcialmente a gordura do queijo. Então, a gente pode chamar de queijo magro somente esses alimentos que foi retirado a gordura. Então, a maioria dos queijos que vocês forem comprar de indústrias e que lá diz queijo branco, esses queijos, sim, provavelmente terão menos gordura, porque a indústria ela padroniza o leite num teor específico de gordura. Porém, quando a gente vai comprar do produtor rural e ele falar que o queijo dele é branco, aí você vai ter que perguntar para ele assim, mas você desnatou o seu leite ou não? Porque se ele não desnatou, o queijo ele vai ser tão calórico quanto os outros, né, considerados queijos amarelos. Então, acredito que deve ter ficado claro que o queijo branco e o queijo amarelo, eles vão ter a mesma concentração de gordura.
O que vai diferir principalmente ali é o teor de umidade, né? E também os aspectos, né? Tipo a cor, ele vai ser mais branquinho, porque normalmente o queijo amarelo, ele é passado por um processo diferente do queijo branco, né? Ele também, o sabor é um pouquinho diferente, tá? Mas os valores nutricionais, eles são basicamente os mesmos. Qual a diferença então? Porque ele é mais fácil de ser consumido, né? Eu posso consumir ele no café da manhã, posso comer ele no lanche da tarde, eu posso colocar junto com outros alimentos, porque ele acaba combinando com mais fácil, por ele não ter nenhum sabor forte, né? Muito característico, que vai interferir nos outros alimentos. E muito importante para a saúde dos ossos, para o controle da hipertensão. Tem muitos estudos dizendo que o consumo de queijo regular ajuda no controle do diabetes e também da hipertensão. Então, é um alimento concentrado. Aquelas pessoas que podem consumir devem fazer isso com frequência, né? Diariamente, se fosse possível. Uma outra coisa, assim, todas as pessoas podem comer queijos? Não, né? Nem todas as pessoas podem. Algumas pessoas têm intolerância à proteína do leite, alergia, têm problemas com a lactose, né? Queijo branco, então ele fica mais lactose dentro. Queijo amarelo, pelo processo de maturação, que fica tempo, então a lactose ela acaba sendo quebrada, né, e sendo se transformada em ácido lático. Então, nem todo mundo pode, né? Bem-aventurados aqueles que conseguem consumir esses tipos de alimentos. Aqueles que não conseguem, então, tem que suprir, né, as suas necessidades nutricionais com outros alimentos que contenham cálcio, que contenham fósforo e demais minerais, né, que contém no leite. E sou muito grata a mais essa oportunidade que eu tive de estar esclarecendo dúvidas, né? Então, se você tiver mais dúvidas que eu possa estar respondendo e contribuindo, né, é só mandar a sua pergunta que eu estarei pronta, disposta a estar respondendo. Abraços, fiquem todos com Deus e até a próxima. Você está ouvindo o programa Vida Plena. Acompanhe agora a reflexão da semana. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Que gostoso estar com vocês mais esta semana. É um privilégio, viu? Toda semana estar aqui sendo ouvido por vocês e conversando um pouquinho com vocês sobre a palavra de Deus. Vocês lembram da semana passada? Semana passada nós falamos como sucedeu a entrada dos animais e da família de Noé na arca. Lembram-se que foi muito interessante porque Noé não saiu correndo buscar os animaizinhos. Os animais vieram de par em par e foram trazidos para dentro da arca. É porque Deus estava comandando tudo isso. Nessa semana, quero ler com vocês um pouquinho o final do capítulo 7. Que fala agora depois que as águas subiram. Vamos ler então? Gênesis capítulo 7, do verso 17 em diante. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca estava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos pelas águas. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo o réptil que se habitava sobre a terra, e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito
de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Verso 24. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Olha só que interessante. Nunca tinha chovido. E Noé ficou pregando 120 anos. Ninguém aceitou ali a mensagem, com apenas alguma ressalva aqui. Alguns que aceitaram a mensagem, eles morreram antes do dilúvio, tá? Então a gente crê nisso também. Tem uma escritora bíblica americana que ela diz que muitos até, aceitaram a mensagem, mas infelizmente descansaram antes desse dia. Olha que interessante, então, temos agora 8 pessoas dentro da arca, com os animais, alimentando os animais. A água continuou ali sobre a terra durante 150 dias, é isso? Mas choveu sem parar 40. E 150 manteve ali padrão, sem baixar uma gota. Então toda a substância da terra se desfez, sendo homem, sendo animal, bactéria, nada, tudo se desfez. E é bem interessante ali porque fala que toda a substância foi desfeita. Olha que interessante. Lembra que antes, nos sábados anteriores, quando nós lemos e a gente conversou um pouquinho que Deus estava triste com a humanidade, porque realmente a humanidade estava brincando com a vida, brincando com as pessoas, sendo muito maldosos, sendo terríveis. Eu creio em minha mente aqui que Deus também está triste novamente. Está triste porque, infelizmente, o ser humano parece que não aprendeu nada. O ser humano é complicado. Somos racionais, mas muitas vezes somos mais irracionais que muitos animaizinhos. Então nós temos que nos preocupar com as coisas de Deus. Se Deus deixou a Bíblia para nós, é para que a gente possa ler a Bíblia, entender e praticar. Você precisa praticar a palavra. Quando você entende o que é Deus, entende por que você está aqui, entende quais são os planos de Deus para a tua vida, você precisa mudar de vida. Você precisa tomar decisões, fazer escolhas. E isso tem que ser hoje. Não pode deixar para amanhã. Amanhã nós não sabemos o que irá acontecer. Nós só temos o dia de hoje para sermos fiéis a Deus. Coloque isso na sua cabeça. Coloque isso na sua mente. Nós só temos o dia de hoje para sermos fiéis a Deus, para servir a Deus e para amá-lo. Por isso, faça o teu melhor hoje. Obedeça os mandamentos de Deus. Seja bondoso com as pessoas, bondoso com os animais. Faça o teu melhor a cada dia, porque pode ser o último dia. Nós temos um grande problema na sociedade. Tem pessoas que vivem no passado. E o passado não sai da vida delas. E essas pessoas, elas são depressivas. As pessoas que se prendem no passado, elas ficam depressivas. As pessoas que estão tão ansiosas com o futuro, desejam tantas coisas no futuro, elas sofrem de ansiedade. Por isso eu digo para você, sabe qual o melhor jeito de viver? Vivendo o dia de hoje. Você tem agora aí o restante desse dia para você amar as pessoas, amar a Deus sobre todas as coisas, amar os animais, a natureza e dizer para outras pessoas que você as ama. Quanto tempo faz que você não diz para alguém que você ama esta pessoa? Talvez também, se você olhar para você, quanto tempo você não ouve alguém dizer que te ama? Aqueles que não dizem que amam outras pessoas também não ouvem que outras pessoas te amam.
Talvez o problema esteja com você. Não queira pôr o problema nos outros. Comece você a dizer realmente que você ama as pessoas. Mas faça isso de coração. Faça isso de uma forma verdadeira. Tua vida vai mudar. Voltando aqui para o dilúvio. Foi interessante que as pessoas elas não se prepararam. Só quem se preparou foi Noé, seus filhos. Outra coisa que eu vejo, aqui também me parece que os dinossauros que existiram aqui nessa terra, aqui foi o fim deles. Porque Deus, sabendo que os dinossauros não poderiam viver hoje conosco nas grandes cidades, eles também precisavam ter um fim. E aqui foi o fim da maioria dos dinossauros. Temos alguns dinossauros vivos ainda, como jacaré, hipopótamo, girafa, são todos dinossauros. Mas eles conseguem viver conosco, né, no mesmo ambiente. E isso prevalece. Assim como o povo não estava preparado, muitos hoje também não estão preparados. E a pergunta que eu faço agora para você: você está preparado para a volta de Jesus Cristo? Quando Jesus voltar, também tudo será desfeito novamente. Porque o ser humano, infelizmente, é muito maldoso. A maldade está assumindo proporções muito grandes. E isso vai fazer com que, infelizmente, tenhamos que ter mais uma intervenção de Deus neste planeta. Mas essa intervenção vai ser muito boa, porque Jesus vai voltar a buscar a mim e a você. Todos aqueles que creem em Deus, estes terão a vida eterna. Você só precisa aceitá-lo. Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Busque lá em Êxodo 20, nós vamos chegar lá. Mas lá estão os mandamentos. Você que quer ler um pouquinho sobre os mandamentos, Êxodo 20, leia os mandamentos e veja qual é o pedido de Deus para cada um de nós. Leia os mandamentos e cumpra os mandamentos. Porque os filhos de Deus guardam os mandamentos e tenham fé em Jesus Cristo. Um abraço. Deus te abençoe. Se prepare, porque muito em breve Deus terá que intervir novamente nesta terra. Deus te abençoe. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lily e Buldy. Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para continuar com as curiosidades sobre os alimentos para o coração. E o alimento de hoje são as nozes. Vocês sabiam que é um dos alimentos mais nutritivos entre os que a natureza oferece? E ele tem várias características nutritivas. Bem, ela tem gordura, só que é do tipo de ácidos graxos insaturados. E temos dois que se destacam. Linoleico, que é essencial para nosso organismo, principalmente para a infância, que reduz o nível de colesterol e intervém na formação de tecido nervoso e na produção de anticorpos. E tem o linolênico, que também é um ácido graxo, mas da série de ômega 3. E reduz o nível de colesterol e triglicerídeos no sangue, evitando a formação de trombos dentro dos vasos sanguíneos e diminui os processos inflamatórios. Tem carboidratos, mas muito pobre nisso, o que favorece que seja ótimo para os diabéticos. Proteínas, tem 14,3% de proteína de boa qualidade biológica. Vitaminas. Tem vitamina B1, vitamina B3 e vitamina B6. A vitamina B1 é necessária para o trabalho do coração e também para a estabilidade do sistema nervoso. A vitamina B6, a noz é muito rica nesta vitamina, que intervém no funcionamento do cérebro, assim como na produção de glóbulos vermelhos e do sangue. Minerais. É rica em fósforo, potássio e muito pobre em sódio, o que favorece o sistema cardiovascular. Também contém ferro, magnésio e cálcio. As nozes, elas são frutos
uma boa fonte de oligoelementos. Entre eles temos o zinco, que a quantidade supera a das carnes e dos peixes, e quando não tem deficiência de zinco, origina queda nas defensas imunológicas e dificulta a cicatrização de ferimentos. Também tem cobre, que facilita a absorção de ferro no intestino e ajuda a evitar anemia, e o manganês, que é super bom, porque é necessário para a função reprodutora, e sua deficiência produz esterilidade em ambos os sexos. Então, vamos comer nozes. E o mais importante é que você precisa comer só uma noz por dia. Até a próxima semana. Você está ouvindo o programa Vida Plena. Agora, no programa Vida Plena, a receita alternativa da semana. Bom, meus amigos, vamos para a receita saudável de hoje. Hoje nós vamos ensinar você a fazer um molho de salsa. Pensa num molhinho gostoso para você comer com a salada. Até aqueles que não são muito chegados em salada vão ficar assim salivando de vontade de comer a saladinha temperada com esse molhinho de salsa. Para você fazer esse molho, você vai precisar de uma cebola roxa, 2 dentes de alho, 100 gramas de salsa, 3 colheres de sopa de azeite, 2 unidades de limão, sal a gosto, temperos desidratados também. Como você irá fazer? Vai bater no liquidificador a cebola, a salsa e o alho com o suco de limão. E depois você mistura os demais ingredientes, ok? Bom apetite! Vai ficar muito boa a sua saladinha. O programa Vida Plena apresenta a Dica do Dia com o cientista alimentar Tiago Rocha. Tudo bem com você? Espero que sim. Deus te abençoe profundamente, é o meu desejo e a minha oração. Gasto energético. Você quer emagrecer, você sabe que você tem que gastar energia para você emagrecer. Se você, por exemplo, tem uma média aí de 2.000 calorias, a tua alimentação tem que ser 2.000 calorias, a média da OMS, você passou de você engorda, baixou de você emagrece, em teoria. Mas qual é a nossa preocupação? O que a gente tem estudado muito? Quando você vai passar por uma avaliação, por exemplo, existe o TMB, que é a taxa de metabolismo basal, que é a energia que você gasta parado. Essa energia que você gasta parado. Na experiência de cálculos, temos estudado isso muito para as mulheres, parado, sem fazer nada, escritório, em casa, o dia a dia. Uma mulher aí com 1,50 m vai ter um gasto energético de 1.300 calorias. Média isso aqui. Uma mulher aí de 1,70 m, 1.400, 1.500 calorias. Então, se você quiser emagrecer, você tem que comer um pouco menos, 200, 300 calorias a menos, você vai começar a emagrecer. Vai montar uma dieta baseada aí em 1.200, 1.100 calorias, você vai começar a emagrecer. Se o nutricionista vai passar para você, só para você entender sobre gasto energético. O homem, por exemplo, de 1,60 m a 1,70 m, vai gastar uma média de 1.700 calorias, a taxa de metabolismo basal. Quer dizer, você não está fazendo nada. Então, qual a estratégia, a grande estratégia do emagrecimento? Eu acho que é isso que a gente tem que entender. Tem pessoas que reduzem muito a dieta e não conseguem ficar sem comer, porque dá fome. Na estratégia inteligente de emagrecimento, que é a estratégia que nós temos ensinado para as pessoas no dia a dia aqui, não basta só você baixar a quantidade de calorias. Então, por exemplo, você tem que baixar 400 calorias, a minha sugestão, você baixa então 200 calorias somente, um exemplo, pouca coisa, e aumente o gasto energético para 500 calorias, por exemplo, ou 400 ou 300 calorias, que seja 200 calorias. Quer dizer, você aumentou o gasto energético,
automaticamente reduzir um pouquinho a tua alimentação aqui com as divisões de prato que a gente ensina, você vai conseguir emagrecer. Tudo a prazos de passo, né? 3, 4, 6 quilos por mês, nada mais que isso. Você não ficar flácido, e conseguir emagrecer. Então, não se preocupe tanto em redução de alimento para reduzir as calorias. Se preocupe mais ainda em gastar mais calorias. O gasto energético é mais importante que a redução. Unindo os dois, equilibrando, você vai conseguir emagrecer com saúde. Deus te abençoe, Deus te guie e Deus te guarde. Participe do programa Vida Plena. Mande suas perguntas pelo WhatsApp 920007352. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado às 11 da manhã, aqui na Cidade Alta FM.